Então, pessoal, voltamos e vamos dar continuidade à outra parte. Então, após essa sucessão de impérios, começando lá com o babilônico, egípcio, ou egípcio-babilônico, eu não sei exatamente a época que eles se formaram, se se formaram mais ou menos ao mesmo tempo ou não. Esses períodos muito antigos, eles causam conflito, até mesmo entre os maiores historiadores. Por exemplo, se você for olhar historiadores que criam uma linha do tempo da nossa história, eles vão pôr a idade antiga entre 3.000 a 4.000 antes de Cristo. Então não existe aquele consenso exato. Não existe um consenso exato. Como eu digo para vocês, o consenso exato que eu creio são os escritos dos judeus. Mas vamos aos impérios, nós temos que viajar no tempo até 2022. Então nós estamos aqui passando pelo Império Babilônico, egípcio. Talvez os dois floresceram mais ou menos em épocas próximas. E outra coisa que eu quero falar com você, eles querem sempre saber, sobre as pirâmides. Então, eu vou te passar uma informação privilegiada, que você pode crer ou não, mas é uma informação privilegiada. As pirâmides não eram túmulos para faraós. As pirâmides eram templos ao Deus Sol. Por isso eu particularmente creio que o Império Egípcio copiou o Deus Sol babilônico. Então naquelas pirâmides haviam câmeras, antecâmeras, sarcófagos, o túmulo para o faraó, porque a crença egípcia era que o faraó, na vida futura, ele teria todos os pertences que ele tinha durante seu reinado, como faraó. Faraó você pode entender como rei, imperador, presidente. É um título honorífico na linguagem egípcia. Então estão lá até hoje as pirâmides. Então aquelas pirâmides são objetos de culto solar. Stonehenge, todos falam que eu não sei o que é isso, que é amontoado de pedras. Para que aquilo ali? Adoração ao sol também. Adoração ao sol. Druidas desculpa ofender alguém que for Wicca hoje em dia, mas para o meu entendimento, druida é o mesmo que mago, feiticeiro. A gente não sabe se a intenção do mago é boa ou má. A gente não sabe a intenção do coração do mago ao se tornar mago, ao buscar os conhecimentos ocultos, se eles eram bons ou maus. De forma que eu não posso julgar como bom ou mal nenhum mago do passado, nenhum mago de hoje, nenhuma bruxa de hoje. Não posso. O que eu sei dizer é que, melhor que eles, eu não sou. Mais ou menos pecador que eles, eu não sou. Mais humano do que eles, eu não sou. Menos humano, também não sou. Então, o Egito havia sua classe de magos, assim como na Babilônia havia sua classe de magos. Hoje,
se eu não me engano, como eu disse a vocês, eu fiquei parado muito tempo. Se eu não me engano, na hierarquia das egrégoras, mago seria o último ou penúltimo degrau na hierarquia. Não vou cometer desonestidade intelectual com vocês de dizer qual é a posição do mago hoje nas egrégoras. Mas eles têm uma posição. Assim como na Igreja Católica, né? Temos os estudantes, os seminaristas, né? Acho que tem algo antes de padre, depois tem monsenhor, depois tem bispo, até que se chega ao Papa. Toda essa estrutura, ela vem da antiguidade. Ela é uma cópia do que houve na antiguidade, do que nós costumamos chamar de religião de mistérios, dos mistérios babilônicos. Gostaram da minha camisa do surfista prateado? Chique demais, né? Presente, meu personagem preferido, o mais poderoso e o super-herói de coração mais molenga. Por isso eu gosto bastante dele. E, falando em surfista prateado, eu recebi um feedback também acerca da criação, fazer uma analogia com vida extraterrestre, alienígenas. Está muito em voga hoje, né? Pelo programa do History Channel, alienígenas do passado. Eu já vou adiantando que eu não creio muito naquele programa. Então, nós vamos explicar até onde nós entendemos. Então, a partir daqueles impérios, houve um sincretismo religioso, em que todos, ao conquistarem outro império, eles pegavam o que achavam de melhor. Quando o império conquistava o outro, eles não se importavam com o populacho, mas eles pegavam os sábios daquele império e traziam para absorver sua cultura. Assim como costumavam trazer algum sacerdote de alguma religião, para que aprendessem a religião. Então, o novo imperador, achando interessante, gostando de uma divindade ou outra, ele a adotava também. Então, mudava-se o nome, mas o personagem base era o mesmo, e a base é babilônica. Tanto que uma deusa tem certo nome em uma cultura, e a mesma deusa em uma cultura distante costuma ter o mesmo nome. Nós falamos aqui de política e religião. Então, a organização política desses impérios. O que o império queria? Expansionismo. Conquistar cada vez mais terras. Então, nós vemos o império mongol, do Temujin. Temujin você nunca ouviu falar, mas você já ouviu falar do Gengis Khan. Tem até a música. Então esse homem construiu um grande império que entrou em confronto com o início do Império Turco-Otomano. Aliás, Gengis Khan já havia sido morto. Os filhos de Gengis Khan tentaram conquistar terras turcas na época de Osman, que fundou o Império Turco, o Império Otomano, que hoje é a Turquia e que hoje iniciou uma guerra contra a Síria. Então, amigos e amigas, nós já estamos praticamente na Terceira Guerra Mundial.
E eu havia acertado isso há muitos anos atrás. Que antes de 2030, eu dizia isso há mais de 20 anos, nós teríamos uma guerra em grandes proporções. Então se prepare para o ano que vem. O passado respinga em nós. E o passado foi de guerra, uma guerra após a outra. E nós estamos em guerra, uma guerra após a outra. E nós podemos ter guerra aqui no Brasil também. Parecia distante, impossível, mas pode ser. Vocês estão vendo as manifestações nas ruas, vocês estão vendo exército nas ruas, e isso não é à toa. Isso não é à toa. Tem um verdadeiro acampamento do Exército Brasileiro no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nosso querido narcoestado do Rio de Janeiro, onde tenho tios e primos muito queridos por lá. Então me preocupo com isso. Então o passado é revivido. As guerras são revividas. As idolatrias são revividas. As políticas errôneas são divididas. São revividas. Por quê? Existe sempre aquela classe. Hoje nós temos o quê? Um Estado. Nós não temos um Estado chamado Estado de Direito, em que o direito de um homem, ele vale, ele prevalece até que o direito de um outro homem, estou falando homem aqui de forma genérica, homem, mulher, criança. Então o meu direito termina quando começa o seu. O meu direito de andar de automóveis, ele cessa por um momento quando eu encontro um sinal vermelho. Quando ele reverdece para mim, o meu direito de seguir meu caminho volta, encontro um outro homem dirigindo outro carro, espero uma vez. Assim tem sido. Então o que acontece? Você vota em um presidente, você vota no seu político, você vota nos políticos que comandam a sua nação, e você acha que aqueles homens ali tomarão as decisões por você. Mas existe algo chamado Deep State. Deep State. Deep em inglês quer dizer abaixo, algo não muito à vista, que costumam chamar também de estado oculto, ou um estado dentro do estado, mais ou menos como acontece no Rio de Janeiro. Ali um estado dentro do outro, um estado, um narco-estado paralelo ao Estado de Direito, daquele governador, daqueles deputados que você, carioca, elegeu. Então isso vem da Babilônia. Não tinha voto, é claro, lá era somente imposto. Mas lá já havia a figura do imperador, análogo à figura de um presidente, e análogo a tudo isso, a classe sacerdotal. Não mudou nada. Aquilo permanece até hoje. E como eu disse, o Shem, o filho de Noé, matou Nimrod e destruiu o culto. E destruiu o culto ao Deus Sol, porque ofendia diretamente o culto que deveria ser dado ao Criador. Mas o culto permaneceu escondido.
escondido, dando origem ao que chamamos de religiões de mistério e sociedades secretas. Eu e outros homens acreditam que aquilo, naquele tempo, foi a verdadeira fundação da maçonaria e do cristianismo romano. Muita coisa se encaixa. Vou dizer para você como o mundo antigo se encaixa no mundo moderno. A coroação britânica, a coroação da rainha da Inglaterra, ela é cheia de simbologias do mesmo tipo, do mesmo ritual que havia no Antigo Egípcio. No Antigo Egito, Antigo Egito. E já havia magos no Antigo Egito. Havia magos na Inglaterra vitoriana, na Inglaterra, quando a Inglaterra era o Império Mundial, quando a Inglaterra explorava a Índia e o Paquistão, antes uma região só, depois dividida entre muçulmanos e hindus, por isso uma região de guerra. Então você acha que a guerra ela é por acaso? Não, a guerra não é por acaso. A guerra ela é por querer de algumas pessoas. A guerra é controle de terras, controle populacional, imposição pela força. Hoje como que é? Hoje o império é americano, mas aí já é o transnacionalismo. Os Estados Unidos dominou o mundo via cultura e via McDonald's, via Hollywood e seus filmes. Há uma dominação cultural. Afinal de contas, eu estou aqui com a camisa do surfista prateado, que foi criado lá para 1966 ou 68. Isso é um império moderno. Isso é um império moderno. Toda semelhança com o passado não é coincidência alguma. Simplesmente o que foi estabelecido naquele tempo foi copiado, tem sido copiado de império a império. Então, por fim, quando os romanos dominaram os gregos, eles pegaram todo o panteão dos deuses gregos e somente mudaram de nome. Mudaram de nome esse panteão dos deuses gregos. Então havia lá a figura da rainha mãe, a figura do deus sol e a figura do filho. Então o que o romanismo fez? Todos gostavam da história de Cristo, todos gostavam da história da Virgem Maria, todos gostavam da história de um Deus. E o imperador Constantino estava querendo unificar o Império Romano. Por que os regimes totalitários permitem só uma religião? Domínio. Domínio. Se você tem uma religião só, você tem um povo com um só pensamento. Aí você domina facilmente esse povo. Então Constantino falou: os pagãos, a gente chama de paganismo, o tempo, né, que você entende aí como antes da figura de Jesus Cristo. Então aqueles antigos pagãos queriam adorar a Jesus Cristo, mas o imperador ele queria agradar a todos, não somente aqueles novos cristãos. Eles queriam adorar aos que
queriam as divindades dos impérios passados. Dessa forma, ele criou uma trindade. Aí foi criado Deus Pai, Deus Filho e a Mãe Intercessora. E isso permanece até hoje, dentro do cristianismo evangélico, dentro da Igreja Católica. Qual a diferença? A diferença é que o cristianismo evangélico adora somente a Trindade, mas não adora São Jorge, São Marcos. Todos os apóstolos foram feitos santos. O cristianismo evangélico não adora, mas o catolicismo romano adora. De forma que há quem creia, entre esses eu, que o cristianismo católico romano é somente uma continuação do antigo paganismo grego, que passou para o Império Romano e que foi passado para as nações a partir do mover das pessoas daquele império. Aí nisso aí já se passaram, muitos e muitos séculos. E a ideia de um Deus único já havia sido misturada a uma trindade e a figura de santos intercessores. Fim dessa parte, vou interromper para que vocês tenham um tempo e vamos para outra parte.